colocar o óculos para enxergar vocês longe. Aliás, quem não sabe ainda, o pastor tira o óculos para ler, depois coloca para olhar. É que o meu para longe, tá? Só lembra? Graças a Deus, para perto tem que ler muito, não precisa de óculos. Graça e paz de Jesus a vocês, viu? Deus abençoe a vida de cada um de vocês que aqui chegaram. Deus abençoe a sua vida que está conectado conosco nessa reunião de culto. Você que vai ouvir outro dia, possivelmente essa reunião, que Deus possa ministrar a sua alma, a sua mente, e que nós possamos fazer aquilo que é a proposta maior de nós nos reunirmos aqui, que é cultuar a Deus, é servir a Deus, é entregar a Ele o louvor que é devido ao nome dEle, através das orações, dos cânticos, da leitura da palavra, da reflexão da palavra. E enquanto tudo isso acontece, ter uma mente aberta, uma alma aberta para receber a ministração de Deus. Jamais pense que você vai ler a Bíblia ou vai participar de um culto para sair do mesmo jeito que você chegou. Se isso acontecer, você perdeu. Eu perdi. Todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus em casa, seja uma devocional, todas as vezes que nós nos reunimos para cultuar a Deus, algo acontece. Algo acontece. E algo acontece, sabe com quem? Com quem vive aquilo que é proposto a viver no lugar. Então nós te convidamos a viver os cânticos, viver as orações, viver a leitura bíblica, viver a reflexão, porque certamente algo há de acontecer na sua vida, na minha vida, porque Deus já está aqui. A palavra dele diz que Ele se faz presente entre nós. E Deus não é aquele que vem para ficar de camarote, indiferente à tua realidade ou à minha realidade. Ele vem para ouvir e receber os nossos louvores através de Jesus Cristo, que torna santo esse louvor e aceitável esse louvor. Mas Ele vem também para falar com você, para falar comigo, para tratar das nossas realidades. Amém? Você crê assim? Então faça valer a tua saída de casa, a tua vinda aqui, faça valer a tua conexão com esse culto, para que Deus seja exaltado e você e eu sejamos transformados um pouco mais. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 46 e nós vamos ler responsivamente dos versículos 1 a 7. Salmos 46, nós vamos ler dos versos 1 a 7. Um salmo bem conhecido da maioria daqueles que estão habituados a ler a palavra de Deus. Então nós vamos lembrar do verso 1 a 7. Em outro determinado momento leremos o restante. Então, responsivamente, mesmo assentados, mas com bastante vontade, como temos pedido à igreja, e bem audível: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumegem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ao rio, cujas correntes a terra se dará a Deus, o seu lar adorado ao Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramos os rios, reis se abalam, Deus definiu a sua voz, e a terra se solta. Verso 7 agora, todos juntos, vamos lá? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se quiser falar para alguém, fale: Deus de Jacó está aqui, irmão. Aleluia. O Deus de Jacó é o meu Deus, é o seu Deus. Nós não o vemos, mas Ele está aqui. E é esse Deus que o salmista colocou: olha, pode acontecer o que for com você e comigo, Ele há de nos sustentar, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, Ele está atento a você, Ele está atento a mim. Vamos orar, pedir que você feche os seus olhos. E alguém que entendeu bem essa leitura, voluntariamente erga a sua voz e agradeça a Deus por esse cuidado constante que Ele tem sobre as nossas vidas, como o salmista agradeceu a Deus por esse cuidado. Vamos orar, alguém voluntariamente ore. Obrigado, Deus querido, pelo teu grande amor. Obrigado pela vida, pela saúde, pelos cuidados que o Senhor tem tido para conosco até o presente momento. Amém. Pai, muito obrigado pelo privilégio
privilégio de estarmos reunidos aqui neste lugar, juntamente com os nossos irmãos. Mas, Deus, eu quero dizer que nada adianta se a nossa alma, o nosso espírito não estiver também aqui. Sim, nos ajuda. Ligado ao Senhor, ligado à leitura da Tua Palavra, aos cânticos, e absorvermos, ó Deus, tudo aquilo que tem sido ensinado aqui dentro desse lugar. Amém, Deus. Muito obrigado, meu Deus, pelo privilégio que nós temos de ainda termos as portas desse lugar aberto, podermos nos reunir livremente para cultuar o Teu nome. Sim. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor que habita em nós esteja cada vez mais iluminando as nossas vidas, ó Pai. E como temos aprendido na Tua Palavra, sermos luz do mundo, sal da terra. Amém. Para levarmos a Tua Palavra, o Teu Evangelho àqueles que quem não te conhece. Amém. Abençoa o Teu servo que está à frente desse trabalho, no preparar a Tua Palavra, no trazer a mensagem, que ele seja direcionado pelo Senhor. Amém. Prepara os nossos corações para receber a Tua Palavra nesta noite. Abençoa o conjunto de louvor, toma nas Tuas mãos, e obrigado, Deus querido, pela vida de cada um aqui presente. Dá-nos a Tua bênção e a Tua paz. É a nossa oração com o perdão dos nossos pecados, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. O pessoal da música pode se chegar aqui à frente para nos auxiliar. E eu quero te convidar, você que não tem nenhum impedimento físico, a se colocar em pé com a Bíblia aberta no Salmo 46. E nós vamos ler dos versos 8 a 11 agora. A gente leu até o 7. Nós vamos continuar a leitura dos versos 8 a 11. E aí, como não tem muito versículo para a gente ler alternado aqui, nós vamos ler juntos. Mas não descanse no pastor lendo no microfone. Eu quero ouvir a tua voz melhor do que a minha no microfone aqui, hein? Tá bom? Vamos ler então, e logo em seguida nós vamos continuar o culto cantando louvores ao nosso Deus. Salmo 46, versos 8 a 11. Vamos lá? Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Aquietai-vos. Que a alma inquieta fique quieta diante do Deus que está aqui para nos ouvir e para receber o nosso louvor. Vamos adorá-lo. Os homens cantem. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. As mulheres. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar
pela paz no coração. Às vezes as pessoas adentram esse lugar aqui com a alma bem quieta, né? Nós estamos sendo insistentes nisso. E nada melhor do que gozarmos da paz de Jesus. É a paz de Jesus. Eu recebi pedidos de oração específico aqui antes de começar o culto. Não recebi o seu, mas se há algo que talvez está tirando a tua paz, que está te dando angústia, te deixando inquieto, eu quero que você entenda que você há de ser inserido nessa oração agora, tá bom? Eu vou citar alguns nomes aqui, porque foi pedido para que orássemos por eles. Nós vamos orar pela paz do Senhor na família dessas pessoas, mas eu quero orar por você também, ok? Se você entende que o Senhor pode renovar a tua paz, tirar a tua inquietação, fecha os olhos, erga as tuas mãos, não para mim, erga as tuas mãos para o Deus a quem nós vamos orar, para que Ele possa dar paz para você. Amém. Querido Deus, nós acabamos de cantar, ter a paz no coração. E nós queremos o renovo da paz do Senhor no nosso coração. Oramos a Deus pela vida do José Mário, pela vida da nossa irmã Maria José. Oramos pela necessidade que ela colocou e nos pede a despeito de internação, de cirurgia, cuidados médicos em outro estado. Ó Deus, e isso demanda mudança. Deus, abençoe a esposa do José Mário em tudo isso, Pai. Dá paz em todas as decisões, dá paz nas movimentações que vão acontecer, e que Tu possas ir abrindo as portas e provendo tudo que é necessário. Nós oramos a Deus pela vida do pastor Fabiano, que está tendo novamente necessidades de cuidados médicos. Oramos pela vida do Teu servo, para que o Senhor continue a sustentá-lo, a fortalecê-lo, guardar a vida dele, dar orientação e direção a cada médico, para que possa, Deus, prescrever corretamente, cuidar corretamente da vida do Fabiano. Senhor, abençoe a Aline, sua esposa, abençoe os filhos, ó Deus, para que a paz do Senhor esteja sobre eles, ó Deus. Eu oro também pela vida daqueles que estão conectados conosco. Oro pela vida dos irmãos e irmãs que estão aqui neste lugar agora, com suas mãos levantadas ao Senhor, desejosos do renovo da paz do Senhor. O Senhor sonda e conhece, sabe aquilo que às vezes tira a quietude, aquilo que traz angústia e tristeza. Então, Deus, toca com amor, toca com graça, derrama a paz do Senhor sobre a vida dos meus irmãos e irmãs. Nós oramos assim, e nos ajuda, cheios dessa paz do Senhor, dessa convicção, a continuar te louvando e te exaltando em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A cada momento, andando na presença de Deus, você pode fazer gestos, tá? Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andando pelo caminho, você dá 2 passinhos para lá, dá 2 passinhos para cá, tá bom? Eu tenho falado sempre para o grupo aqui no ensaio que nós temos que ter consciência que no culto nós temos pessoas de todas as idades, né? Tem do bebê ao idoso. Então, quando nós escolhemos cânticos, não tire isso da sua mente, um cântico de criança. Não pensa assim, não. É um cântico de louvor a Deus que atinge com uma letra muito simples o seu coração, o coração da criança, do adulto, de todos. Ok? Vamos cantar com alegria. A cada momento, andando na presença de Deus. A cada momento, andando na presença de Deus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho.
confiança em ti. Tua palavra é vida e poder para me libertar. E se eu creio, Cristo, tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio, coloca minha confiança em ti, coloca minha confiança em ti, coloca minha confiança em ti, coloca minha confiança em ti. Tantas lutas, tantas dores. Tem dia que parece que a gente está no deserto, né? Mas nós temos a Deus, o nosso refúgio, né? A gente pode confiar sempre que Ele está conosco. Tantas Lutas, tantas dores, no deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, no deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar
continua nos amando mesmo nós não merecendo. Nós vamos continuar louvando a Deus, cantando o hino Vamos Nós Trabalhar, e quando nós cantamos Vamos Nós Trabalhar, nós estamos falando uns aos outros, vamos nos engajar, vamos nos envolver com o reino de Deus, neste lugar e onde nós estivermos. E nesse momento nós vamos consagrar a Deus os nossos dízimos e ofertas, tanto aqueles que assim têm feito pelas transferências bancárias, quanto aqueles que ainda escolhem trazer o dízimo aqui à frente. Então você poderá assim fazer. Continuemos louvando o nosso Deus. As crianças e as professoras podem ir para salas preparadas especialmente para elas, para que elas continuem o culto na linguagem delas. E nós vamos aqui continuar por mais um breve tempo, cultuando a Deus agora, dando atenção à palavra de Deus. Eu tenho falado algumas vezes, saltadamente ou esporadicamente, que toda liturgia cultica ela é responsiva. É por isso que a gente fala para você não assistir o culto, mas para você participar do culto, vivenciar o culto. Quando que a liturgia cultica para Deus ela é responsiva? Quando nós oramos a Deus, nós estamos falando com Ele. Quando nós cantamos louvores, nós estamos louvando a Deus. E quando nós falamos, agora vamos abrir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e refletir na palavra de Deus, Deus vai falar conosco. Que você creia nisso. Isso é o culto responsivo. E depois que Deus falar comigo e com você através da leitura e da exposição da palavra, nós vamos responder a Ele. Ok, Deus, concordo, fecho contigo. Não, Deus, eu não quero isso aí não. Você vai responder. O culto ele é responsivo. Nós temos que reagir diante daquilo que o culto nos propõe a vivermos. Então eu te convido a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, ou acessar a sua Bíblia aí no seu equipamento eletrônico, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, já eu falo os versículos, por enquanto capítulo 6. Nós vamos falar sobre algo hoje que eu acredito que vem inquietando bastante a sociedade do primeiro século. E que isso tem inquietado não apenas a sociedade do primeiro século, que não conhece a Jesus, que não participa de uma igreja, mas que tem afetado também um bom número de pessoas que conhecem a Jesus e que frequentam a igreja. E aqui nós não queremos trabalhar nem mérito nem demérito nessa questão. Então eu gostaria que você estivesse bem atento para aquilo que Deus continuará a falar a você, a falar a mim também. Eu vou fazer perguntas aqui e você só levanta a mão se você
já ouviu ou não. Você tem ouvido falar de pessoas que andam em depressão hoje? Tem? Você tem ouvido falar em pessoas que vivem em ansiedade? Vixe, né? Você tem ouvido falar em pessoas que estão estressadas? Pois é. Tem uns nomes mais chiques que estão dando agora, né? Burnout, aquela coisa toda, que é o excesso de trabalho, aí vai o estresse, aquela coisa toda. Então eu acho que nós vamos pregar algo que tem a ver com a sociedade, tem a ver conosco aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 25 a 34. Abra a sua Bíblia lá comigo, nós vamos compartilhar. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 25 a 34. Eu sei que muitos aqui devem pensar ou já dizer, eu já ouvi várias pregações desse texto. Beleza, aproveita tudo que você já ouviu, e eu também. Que com certeza você ouvirá algo novo hoje, e você e eu seremos lembrados de situações que nós precisamos lembrar e nos curvar diante delas, ok? Mateus 6, 25 a 34, ouça a leitura. Por isso vos digo, eu vou repetir, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A vida que vale ser vivida, esse é o título da nossa reflexão de hoje. A vida que vale ser vivida. Você está aqui, eu estou aqui, sinal que nós estamos respirando. Você que está conectado conosco, sinal que você respira, sinal que todos nós vivemos, porém cada um vive guardado as proporções, cada um vive a sua realidade, cada um vive as suas facilidades e as suas dificuldades, ok? E Jesus, ele tem uma proposta para mim e para você hoje à noite, assim como ele fez essa proposta aos seus discípulos e às multidões que o ouviam, a despeito de uma vida que vale ser vivida. E aqui eu quero dizer para você e para mim, foi Jesus quem disse, e ele disse que funciona, entendeu? Foi Jesus quem disse, e ele disse que funciona. Não é o pastor Arnold que vai dizer para você. Eu vou ler o que Jesus disse, e se ele disse é verdade, se é verdade funciona. Ok? Então, a vida que vale ser vivida, em primeiro lugar, resistindo a cada ansiedade. Como que eu resisto a cada ansiedade? Eu preciso estar atento ao convite de Jesus. Olha o verso 25, que quando ele diz na parte B, não andeis ansiosos. Muita calma, viu, gente, nessa hora. Muita calma, vamos ler com calma aqui, porque talvez você fale, não, mas eu sou ansioso aí, estou errado. Vamos ler com calma aqui. Jesus está dizendo, não andeis. Jesus, ele não está dizendo que a ansiedade não atinge o cristão. Não é isso que ele está dizendo, que a ansiedade atinge a todos, crentes e não crentes. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, Jesus está dizendo que não precisa ficar entregue a ela. Onde, pastor, Jesus está dizendo isso?
Quando nós olhamos aqui, Jesus falando aquilo que Mateus registra, não andeis ansioso, o não andeis, nós vemos aqui esse verbo andar no presente contínuo. Jesus está falando, Jesus não está dizendo que a ansiedade não vai atingir você, que é meu discípulo, não vai me atingir. Ele está dizendo, ela vai atingir você, mas você não precisa se entregar a ela. Você não precisa continuar nela hoje, amanhã, depois, ou seja, não andeis. A ansiedade vem sobre a sua vida, vem sobre a minha vida num domingo, mas ela não precisa continuar comigo na segunda, na terça e na quarta. Mas ela vem sobre nós. E Jesus, ele faz uma proposta que aos discípulos do primeiro século e a mim e a você hoje, de uma vida que vale ser vivida, resistindo a cada ansiedade, a cada questão que leva você e eu a sermos atingidos por ela, mas não permanecermos nela. Mas e aí, como que eu faço isso? O que eu estou fazendo de errado então, que a ansiedade me pega hoje, eu ando amanhã, depois e depois? Presta atenção no comecinho do verso 25, as duas primeiras palavras, leiam comigo com bastante vontade. Por isso, assim como a gente tem ensinado a igreja a estudar e ler a palavra de Deus, por isso o quê? Por isso o quê? Por isso, ou seja, por tudo que eu já disse anteriormente a vocês, e quem vem na escola bíblica dominical já sai em vantagem aqui na mensagem de hoje, mas eu quero trazer a possibilidade de todos, que mesmo que não vieram na escola, entender a mensagem. Quando Mateus registra Jesus escrevendo, por isso vos digo, não andeis, Jesus está dizendo assim, eu estou dizendo para vocês não andarem ansiosos, e eu estou dizendo para vocês não andarem ansiosos, porque isso é possível. Por que eu estou dizendo para vocês não andarem essa possibilidade? Por tudo que eu já tenho dito a vocês. Por isso, aí você e eu precisamos entender, e não vamos ler hoje aqui, mas tudo que Jesus veio tratando com os seus discípulos no capítulo 5 e capítulo 6, nos versículos anteriores. Por isso que Jesus, ele falou a respeito dos valores do reino dele. E eu peço que você volte um pouquinho a sua Bíblia, a sua página da Bíblia, ou acesso da Bíblia, no capítulo 5 de Mateus, verso 3 a 11, eu vou ler só as primeiras linhas de cada um desses versículos. É por isso aqui, tá? Presta atenção, é por isso que Jesus fala, não andeis ansiosos, considerando que tudo que eu já disse para vocês, que Jesus tinha dito para eles. Capítulo 5 de Mateus, verso 3 a 11, só as primeiras palavras. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados perseguidos, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. O que Jesus está dizendo aqui? Olha, vocês, meus discípulos, são chamados a encarnar, a ter na vida de vocês valores morais e éticos que têm a ver com o reino de Deus. Quais que são os valores do reino de Deus? Humildade, mansidão. Não estou falando de fruto aqui, né? Ninguém entra no longanimidade, também contrário, tá? É humildade, ser manso, ser pacificador, ser misericordioso. As pessoas que ouvem isso que Jesus, por isso ele fala, por isso, pelo que eu disse para vocês, sejam mansos, sejam humildes, sejam pacificadores, e vocês vindo a ser isso, vocês vindo a internalizar na alma e na mente de vocês esses valores do meu reino, vocês vão conseguir não andar ansiosos. Questão de causa e efeito. Não é na tua força e na minha força que eu vou vencer a ansiedade, é na força do Espírito Santo de Deus. Quando eu me rendo ao que Jesus já veio me ensinando e me chamou a ter os valores do reino de Deus dirigindo a minha vida. Por isso que fala bem-aventurado. Aventura é viver dia a dia, e bem-aventurado significa feliz. Olha, você vai viver bem o seu dia a dia se você viver trabalhando, estudando, tendo família, tudo que você faz, se você fizer com os valores do reino de Deus, com humildade, com mansidão, com misericórdia. Se você viver, ter essa aventura
com os valores do reino, não com os valores deste mundo, você será feliz. Se você viver com esses valores do reino de Deus, você vai conseguir vencer a ansiedade quando ela vier sobre você, quando ela vier sobre mim. Aí nós não vamos ficar no presente contínuo. Estou ansioso hoje, continuo ansioso amanhã e ansioso depois de amanhã. E com todo amor, com todo carinho, com todo respeito aos irmãos, vocês sabem que o pastor não é contra médico nem contra remédio. Mas o que Jesus está dizendo aqui: não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí Jesus fala: por isso o quê? Porque eu falei para vocês tomarem ansiolítico. Não estou falando nada contra quem faz isso, por favor, tá? É um mal necessário, infelizmente. Jesus está dizendo, não andar ansioso com esse recurso, conquanto ele existe. Por isso, vocês não vão andar ansiosos, porque vocês internalizaram de fato os valores do meu reino na vida de vocês. Vocês se relacionam com a esposa de vocês, com o filho de vocês, com o pai de vocês, com o trabalho de vocês, com o estudo de vocês, com misericórdia. Vocês se relacionam em todas as suas atividades com humildade. Você não confia em você, na força do seu braço, você confia na força que vem de Deus. Isso é ser humilde, tá? Às vezes eu vejo reportagem, gente estudada na televisão falando assim, porque aquela pessoa é humilde, quer dizer que a pessoa é pobre. Humildade não tem nada a ver com pobreza, ok? Quando você quiser chamar alguém de humilde, você chama ele de humilde porque ele é alguém que não fica se achando, que não é soberbo, que não é arrogante. É alguém que confia no Senhor. Ele vive confiando em Deus. Esse é o humilde. Agora o pobre é pobre, tá? Quando for pobre, você diz que aquela pessoa é pobre, ela vive escassez, ela tem poucos recursos. Quando a gente internaliza os valores do reino de Deus, o reino dos céus em nós, a gente passa a viver bem-aventurado. Quem falou isso? Pastor Arnold? Aquele pastor, aquela pastora da televisão que você ouviu durante a semana? Jesus disse: você será bem-aventurado, você será feliz, se você viver os valores do reino de Deus. E por isso você não vai viver assim. A ansiedade vai bater na trave. Sabe aquele gol que você vai gritar, gol bate na trave? Não entra? A ansiedade ela vai bater na trave da sua vida, na minha vida, vai incomodar um pouquinho, mas aí você vai se lembrar dos valores do reino, orar a Deus por esses valores novamente internalizados, e aí eu e você vamos vencer, passar pela ansiedade. Então nós precisamos considerar tudo que Jesus já disse. É muito bom aqueles que gostam de memorizar a palavra de Deus. Eu tenho a memória ruim, tem nada. Quer uma prova que você não tem a memória ruim? Você grava um monte de coisa que não precisa. Não precisa gravar a Bíblia inteira, os 66 livros da Bíblia, não precisa gravar todos eles. Mas alguns textos interessantes aí você memorizarmos. E aí termos a nossa devocional dia a dia. Lembrarmos de tudo que Jesus nos disse. Por isso, volte aos seus olhos ao verso 25. Capítulo 6, né? Do livro do Evangelho de Mateus. Por isso vos digo, Jesus ele é o mestre dos mestres. Ele nunca foi injusto nos seus ensinamentos. Jesus nunca cobrou o comportamento dos seus discípulos que ele não tivesse antes ensinado e dado condição para eles responderem positivamente ao que ele ensina. E é essa expressão que a gente não pode passar por cima, achar que é só um português para engrossar o caldo, quando ele fala por isso, ou seja, meus discípulos amados, tudo que eu já tenho dito para vocês, por causa disso tudo aqui, se vocês internalizarem, vocês não vão andar ansiosos. Não andeis por isso, não é pela força de vocês, não é pelo que o presente século coloca como solução para vocês, mas é por isso que eu digo que vocês têm força de não andar ansiosos. Segundo lugar, não se perdendo com as efemeridades. Tudo que é efêmero é passageiro. Tem gente que gosta de brincar, né? Quando fala no ônibus, todo mundo é passageiro, menos o motorista, né? E o cobrador. Tudo que é efêmero é passageiro. E como eu e você, guardadas as proporções, corremos atrás do vento, do passageiro. Como eu e você gastamos energia e força em cima daquilo que é passageiro, daquilo que não vai durar muito, e a gente tem que sempre ficar correndo atrás novamente. O que Jesus está tratando aqui como efêmero, que é passageiro? Não que não é necessário, é a proporção que a gente dá. Jesus está dizendo aqui,
Por isso vos digo que não andeis ansiosos pela vossa vida. E que vida é essa? Que vida é essa que Jesus está falando aos seus discípulos e que Ele está dizendo a mim e a você hoje, para nós não andarmos ansiosos? Vamos continuar olhando o versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Continue lendo comigo. Quanto ao que haveis de comer ou beber. Para por aí. Pastor, o senhor está dizendo que a gente não tem que se preocupar com comida e bebida? Não, a gente tem que comer e beber, porque saco vazio não para. A gente tem que comer. Tem uns que podem comer mais, aí não tem problema não, mas a gente tem que comer. Mas a questão que Jesus está trabalhando aqui e fazendo essa analogia com os seus discípulos, e aqui eu quero trazer para mim e para você hoje, a preocupação de comer e beber é algo que acompanha todas as civilizações. E é gostoso sentar em volta da mesa com quem a gente gosta e fazer aquela refeição, não é? É gostoso fazer aquele lanche, aquela janta, aquele almoço, tomar aquela bebida gostosa. Isso faz parte de todas as civilizações. Eu faço parte disso, você faz parte disso. Comer é sempre, e sempre foi, e sempre será prazeroso. Prazer em comer e beber vem tomando uma proporção cada vez maior na sociedade. E essa é a questão. Eu não vou entrar no assunto dos glutões daquela época lá. Que comia por comer e tinha que fazer algumas coisas lá que é nojento até citar aqui. Mas o comer e o beber tem tomado uma primazia, uma preocupação tão grande na sua vida, na minha vida. Quer ver a prova disso? Se você é daquele que tem um orçamento familiar, onde que mais sai dinheiro do seu orçamento? Mercado. É ou não é? Bom, se não é mercado, você está meio fora da curva aí. Porque a maioria sai mas não é só no mercado. É no come e bebe e fora do mercado também. Os passeios. A gente vive essa busca desse saciar de prazer, de comer e beber, com uma proporção cada vez maior. E Jesus já previne os discípulos dele naquela época, a minha você hoje. Voltando os olhos ao verso 25, a parte B. Lá no finalzinho. Não é a vida mais do que o alimento? Só aí, tá? O corpo deixa para daqui a pouco. Não é a vida mais do que o alimento? Pastor, mas se alimentar não tem a ver com a vida? Calma lá, daqui a pouco a gente vai destrinchar aqui o texto. Jesus está falando, não é a vida mais do que o seu gostar, o seu prazer pelo comer e pelo beber? A vida que Jesus está falando aqui é o viver feliz, porque nós estamos nos alimentando espiritualmente, nos internalizando dos valores do reino de Deus. É essa vida que Jesus está te convidando e convidando a ter. Nós sabemos da necessidade básica de comer e de beber, mas o que nós temos dado maior valor, gasto mais energia, investido mais tempo, é naquilo que a gente fica enchendo o barrigão, ou naquilo que a gente fica enchendo os nossos valores morais e éticos, bíblicos da palavra de Deus, para que tenhamos de fato vida. Quando Jesus fala, não é a vida mais do que o alimento, você tem que entender que Jesus está falando que essa vida aqui não tem a ver agora com ficar enchendo a barriga, com o prazer de comer e do beber, conquanto assim fazemos. Mas é aquilo que está lá em Romanos 14:17. Deixa marcado aqui, abra a sua Bíblia, que Romanos 14:17 dá uma definição muito bacana e simples do que é a vida. Romanos 14:17. E além dele falar o que é a vida, ele fala o que não é a vida. Romanos 14:17. Encontraram aí? Acessaram a Bíblia? Olha o que diz. Primeiro, ele vai dizer o que não é a vida. Mas você tem que lembrar do que eu falei para vocês aqui, tá? A humildade, a mansidão, o viver misericordioso, o viver como pacificador, valores do reino de Deus, que é chamado por Deus de vida, de existência, é chamado de reino de Deus. Olha o que Paulo trata, o que é vida, igual Mateus está tratando aqui. 14:17 diz, vamos ler juntos todos? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O que em Mateus eu e você somos convidados por Jesus
é vivermos uma vida que transcende os prazeres efêmeros de mais uma comida, mais uma bebida, mais uma refeição, mas é vivermos aquilo que de fato é reino de Deus. Porque Paulo diz em Romanos que reino de Deus não é ficar comendo e bebendo, não é ficar se satisfazendo, dizendo que eu tenho que comer, eu tenho que beber, horas. Não, reino de Deus são os valores do reino de Deus internalizados em você, internalizados em mim. Humildade, mansidão, misericordioso, pacificador. E esses valores vão me levando e te levando a de fato fazermos parte do reino de Deus. E esses valores vão de fato me chamando de alguém que tem vida, alguém que de fato vive. Vou fazer uma perguntinha básica para você. Se você comer hoje o prato mais caro de comida, pastor, eu não tenho condição, alguém vai pagar para você, não sou eu, tá? Se você tiver o privilégio de comer o prato mais caro de comida hoje e beber a bebida mais cara, isso vai fazer com que você não seja ansioso? Vai? Não. Mas se eu e você internalizarmos mansidão, humildade, misericórdia, pacificadores, isso vai me dar vida e vai me ajudar a viver sem viver ansioso? É isso que Jesus está dizendo aqui. Abençoados meus discípulos, tudo bem, comer e beber faz parte, mas vocês estão muito preocupados com isso, e essa preocupação gera em vocês ansiedade, consequentemente. Vocês querem viver a vida? Gastem energia, invistam tempo em valores do reino de Deus, em se dobrar, em se curvar cada dia mais nos valores do reino de Deus, e vocês terão a vida. E é por isso que Jesus faz essa pergunta retórica no final do verso 25. Pergunta retórica, pergunta e responde, quando ele diz: não é a vida mais do que o alimento? Para os meus discípulos, a vida de vocês não é mais do que o alimento? Do que o comer, do que o beber? Esses valores do reino não dão mais vida para vocês do que essa comelança, essa bebelança? Comer e beber é uma delícia, é inegável. Ainda mais aquela comida gostosa, quentinha, no alho, frito na cebola. Quem não jantou já está salivando, né? A questão é, o que o presente século diz que você e eu temos que comer? O quanto temos que comer? E o quanto temos que beber para que nos sintamos saciáveis, realizados, felizes? Está aí o mercado, está aí o marketing para falar a respeito de comida e de bebida. Não preciso ir muito longe do que você sabe do que eu estou dizendo. A questão é que muitas vezes o custo físico, o custo emocional e o custo financeiro para a gente correr atrás da comida e da bebida tem tirado a paz, a alegria e a justiça de muita gente. Porque se a gente tomar cuidado, a gente vive uma inversão de valores, uma inversão de prioridades. Terceiro lugar, vida que vale a pena viver, cuidando da aparência, sem narcisismo. Eu não sei quantos já leram aqui, tiveram oportunidade na época do seu ensino fundamental ou médio, ou talvez lá na universidade, sobre o mito de Narciso. Aquele camarada que se acha feio, horrível, não tem nada a ver, é isso, né? Aquele cara que tem até um quadro, a figura, deixa eu ver se está postado aqui, ó. Aquele camarada ali é o mito de Narciso. Ele está olhando para o reflexo da água, toda a sua beleza, dizendo: que sobrancelha linda que eu tenho, que olhos lindos, como eu sou lindo, eu sou o mais lindo de todo mundo, né? Isso chama-se narcisismo. E o presente século não vive nem um pouquinho de narcisismo, né? Por favor, não me entenda falar contra a beleza estética. Não é isso que estou dizendo. Mas é um tal de querer se arrumar para o outro ver e para o outro te aprovar, não que você quer se aprovar. É um tal de uma maquiagem em cima da outra, uma busca exacerbada pela beleza, para poder se olhar, e além de se olhar, fazer um selfie, um autorretrato.
para mostrar que eu estou lindo, linda, maravilhoso, maravilhosa, para que todos vejam. Ao guardar as proporções, você querendo ou não, isso tem a ver com narcisismo, tá? Só precisa orar a Deus, pedir para Deus te ajudar nesse equilíbrio aí. O presente século vive correndo muito atrás disso. E tudo isso é efêmero. Porque um dia a ruga vem. Em mim não vem, só você morrer antes. Um dia a beleza vai, como diz, vai despencar. Não, já tem um monte de recurso aí. Passa na televisão, tudo mentira. Vai ver aquele lá acordado de manhã, sem aquela maquiagem lá, é outra coisa. Um dia a beleza despenca, isso é efêmero. Não estou dizendo que você não tem que cuidar. Eu tomei cuidado de pegar uma camisa melhorzinha, uma calça, um sapato, que até uma lavou, passou, deixou arrumadinha para mim. Eu estou dizendo naquilo que a gente começa a ficar exacerbado. É uma busca da beleza pela beleza. E isso tem custado caro, fisicamente, financeiramente, emocionalmente. E vou repetir, e financeiramente. Pastor, onde que tem isso aqui no texto? Voltemos ao verso de número 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa comida, quanto ao que haveis de comer ou beber. Continue lendo comigo. Nem, tem alguém comigo aqui? Nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Agora é corpo, tá? Jesus olhou para os seus discípulos e ensinou a eles e falou assim: olha, o corpo de vocês tem que cuidar, tem que ter asseio corporal, tomar banho, se higienizar, se precisar de médico, vai atrás, cuida da saúde, malha, faz uma atividade, não fica largadão, bonachona não. Mas Jesus está falando assim: cuidado, que muitas vezes você está demasiadamente valorizando o seu corpo, e você está demasiadamente valorizando tanto o seu corpo que você está muito preocupado com que roupa você vai pôr amanhã. Pastor, isso é mentira. Digam às irmãs e às mulheres antes de uma festa de casamento e os homens que são casados. É ou não é? Ela abre o guarda-roupa ou o closet dela. Não tenho roupa. Fala, meu Deus, eu não entendo isso. Tá lá, tantos vestidos, tanta saia, tanta calça, não tem roupa. O problema não é que ela não tem roupa, é que ela está preocupada, que ela vai ter que pôr uma roupa repetida e as linguarudas vão falar: colocou a mesma roupa para vir aqui nessa festa. Então é uma preocupação tão exacerbada com o corpo que ela tem que encapar o corpo de uma maneira que ela vai ficar bela, vai ficar vistosa e vai ser elogiada. E aí entra essa questão da supervalorização das vestimentas, que ele fala: não fique ansioso pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Na minha adolescência eu já sofria algumas brincadeiras quando eu chegava com o meu conguinho ou com o meu quichute. A nova geração não sabe nem o que é isso. O pastor falando do quê? De doce, de bala, chiclete. A nova geração não sabe o que é isso. A turma que tem a minha idade sabe o que foi um conguinho e o que foi um quichute. Aí chegava aquele meu colega lá com o Montreal, ou com o All Star. Aí ele olhava para mim e falava: eu tenho Montreal, eu tenho All Star, você tem quichute e conguinha. Se você e eu não estivermos bem resolvidos, sabe o que nós vamos fazer? Vender a alma para ter o Montreal e o All Star que o outro tem. Eu tenho uma calça da marca X, você não tem. Se eu e você não estivermos bem resolvidos com isso, mas isso, eu não estou falando, isso não tem nada a ver com esse mundo hoje, né? Nada a ver. Se eu não estiver bem resolvido com isso hoje, eu vou vender a alma para comprar aquela calça de 3, 4, 5 mil reais, aquela camisa um absurdo, que é vestido do mesmo jeito que uma outra de 200, 300. Coisa de 100 não. Vamos chegar lá, irmão, isso aí. E aí isso vira uma angústia, vira uma ansiedade, que vira uma depressão, porque eu quero, porque eu preciso, né? Ele confunde até o que ele precisa com o que ele quer. Porque na verdade o que eu e você temos é mais o que queremos do que de fato precisamos. Você sabe que tem uma diferença entre querer e precisar, né? Igual eu, por exemplo, aqui, eu quero beber água. Bebi, eu precisava? Para matar a sede, não. Para lubrificar as cordas vocais e para não ressecar até o final da minha fala, eu até uso, mas eu poderia passar sem.
Mas eu bebi porque eu quis, não porque eu precisava. Nós vivemos esse mundo da busca pelas marcas, das etiquetas, do reconhecimento, uma preocupação com o corpo nesse aspecto que vai vestir, e as coisas se tornam cada vez mais descartáveis. Gente, vocês imaginem, aqui eu não tenho problema nenhum, a Thelma também tem muito acordo quanto a isso. A Thelma sempre fica olhando, depois que eu entro lá, falando que calça, camisa e sapato ele vai pôr para ele hoje. Por quê? Porque eu sou um camarada de vitrine, não porque eu sou manequim, porque eu estou sempre na frente sendo visto por vocês, certo? E todo domingo vocês estão vendo a calça, a camisa e o sapato que eu visto. Não, pastor, a gente não repara. Ela fala, bem, muda a camisa. Minha mãe está aqui visitando a gente hoje com o Josias, o esposo dela, né? E ela sabe, quando eu gosto de uma camisa, de uma calça, eu fico ali em cima daquilo. E ela até aprendeu isso nos 34 anos de casado. Eu gosto de usar até acabar. Eu sou daquele que para vender roupa, sapato, para mim custa. Não é porque eu sou mochiba, não. Porque quando estiver inteiro, para que eu vou trocar? Não, porque você está sempre na frente, você tem que estar estiloso. Você está... Meu, o que eu estou preocupado que as pessoas vejam é valores do reino de Deus. Se eu estou pregando palavra de Deus, tomar cuidado de andar limpinho, cheiroso, com a roupa bem arrumada que a turma deixa para mim. Eu estou falando de mim aqui, mas coloca você nisso. Quantas vezes a gente está vendendo a alma aí porque está preocupado muito com essa aparência, com essa plasticidade? Verso 25 diz, não andeis ansiosos nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Olha comigo, no verso 25 ainda. Pastor, só o verso 25 hoje? Calma, porque os outros são tudo repetidos. Os outros falam a mesma coisa. Olha o que diz no final do verso 25. Não é a vida mais do que o alimento? Leiam comigo. E o corpo mais do que as vestes. Pastor, mas peraí. O corpo é mais do que as vestes? Por que o corpo é mais do que as vestes? Porque o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, está bem ligado no sermão mais perfeito pregado na face da terra, que foi o sermão de Jesus Cristo. Quando eu leio o capítulo 6, verso 25, eu tenho que entender o que Jesus diz antes lá. O que Jesus está falando do corpo? Jesus não está preocupado com que roupa e calçado você veste. Aliás, abre parênteses, tá? Eu cresci numa cultura onde diziam assim: você vai na igreja? Quando eu falava que igreja era prédio, né? Para alguns ainda é, mas deixa para lá, não é um assunto hoje, não é isso. Você vai na igreja, põe a melhor roupa. Quem ouviu isso na sua infância, adolescência, vida de adulto? Legal? Quem nunca ouviu, atira a primeira pedra. Deixa eu me esconder aqui atrás do público. Porque para o Senhor você tem que dar o... Quem falou que o Senhor está preocupado com a roupa que você veste, com o que eu visto? Não, mas eu tenho que dar a melhor roupa para o Senhor. É a roupa do domingo, a roupa da igreja. Para com isso, gente. Eu cresci assim, mas eu já me libertei disso, graças a Deus. Deus não está preocupado com o que você veste ou deixa de vestir, com o que você calça ou deixa de calçar. Ele está preocupado se tem valores de reino em você e valores de reino dele em mim. E isso a partir do meu corpo que fala. Como isso? Volta um pouquinho a sua página bíblica, no capítulo 5, 28 a 29. Onde que o corpo vale mais do que essa aparência plástica, estética das vestimentas? Capítulo 5 de Mateus, verso 28 e 29. Presta atenção no que eu vou ler. Eu, porém, vos digo. Estão comigo? Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Lê o 29 comigo para você entender aqui. Vamos lá? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Eu não vou trabalhar hermenêutica desse texto aqui agora não, tá? E não tem nada a ver com salvação esse texto aqui, ok? Está falando daquilo que os meus olhos, que está no meu corpo, está olhando. Se os meus olhos estão cobiçando, se os meus olhos estão invejando, e aí é que Jesus está dizendo assim: o teu corpo com os teus olhos, é melhor que você pare de invejar com os seus olhos, que você pare de ficar com ciúmes com os seus olhos, pelo aquilo que você vê. Por isso que
fala arrancar, e aqui não é literal, tá? Senão estava todo mundo sem olho aqui. Concorda comigo? Mas é cuidar do seu corpo, daquilo que no seu corpo leva você a pecar, porque o seu corpo e meu corpo foi dado por Deus para que Deus seja glorificado, mas às vezes a sociedade está preocupada de encapar esse corpo com uma vestimenta que é vista no primeiro olhar e que aí traz aprovação, mas se esquece dos valores do reino, e aí vive cobiçando, vive invejando, e o corpo não vive para a glória de Deus, vive em pecado. Capítulo 6, versos 22 a 23, ainda nessa questão do corpo aqui, que vale mais do que a vestimenta. Deus está mais preocupado com o que o teu corpo e o meu corpo faz do que com aquilo que a gente veste. Capítulo 6, versos 22 e 23. Vamos ler todos juntos? Agora. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas verão. Pega tudo isso aqui agora e vamos lá. Isso aqui é contexto, tá? Aí a gente volta lá no capítulo 6, lá no texto básico da mensagem, verso 25 no finalzinho. Não é o corpo mais do que as vestes? Jesus está dizendo isso, é uma pergunta retórica. Meus discípulos, o teu corpo, que foi feito para glorificar a Deus, e esse teu corpo, metaforicamente representado aqui pelos olhos, que é a candeia do corpo, que faz iluminar ou faz escurecer, faz virar trevas. Mas os meus olhos, o meu corpo, vai glorificar a Deus nas minhas ações, se eu internalizar os valores do reino de Deus. Não é o que eu visto, eu deixo de vestir. Eu já contei um exemplo aqui, né? O pastor de vocês, quando chega em um hospital para fazer visita, e aí eu não chego dando carteirada, né? Carteirada é tirar a carteirinha de pastor, de ministro presbiteriano e colocar, puf. Eu chego e falo, vamos fazer uma visita aí para um enfermo. O que é o senhor? Eu sou pastor. A pessoa já dá aquela batida, né? Porque pastor para ela é terno e gravata. Agora eu vou do jeito que vocês estão me vendo aqui, às vezes com uma camisa gola polo, e às vezes com sapatênis. Porque não é a minha roupa que vai orar pelo abençoado que está enfermo lá. O que vai me levar a orar por ele são os valores do reino de Deus, que estão ou não em mim. Mas as pessoas aprenderam a nos julgar, a nos ver, a nos aprovar ou reprovar através das vestimentas. E aí o povo vive doido, querendo vestir a melhor moda, ou parar de vestir o que não é mais moda, e corre atrás e vende a alma, e aí você não consegue, vive ansioso e angústia e depressão. Nossa, pastor, tem gente que fica em depressão porque não consegue vestir o que quer. Os consultórios estão assim, cheio de gente. Ansioso, angustiado, deprimido, porque não está conseguindo comer igual o outro come, porque não consegue vestir igual o outro veste. Porque ele se sente menos do que o outro. E aí ele é ansioso e não vive feliz. E Jesus colocou algo tão, vamos dizer assim, não vou falar não, porque vai ficar ruim, mas Jesus colocou algo tão mais acessível, que são os valores do reino de Deus, que vai te embelezar, que vão me embelezar, e que vai fazer o meu corpo e o seu corpo glorificar a Deus, e que vai nos fazer a sermos felizes e a não vivermos ansiosos. É assim. Jesus disse, tá? Diga comigo, Jesus quem disse? Fala. Jesus quem disse? Então funciona. Se não funciona com você, o problema não está com Jesus não. Nem comigo. Mas Jesus está te dizendo hoje, falando para mim hoje o que a gente tem que fazer. Quarto e último lugar, a vida que vale a pena viver. Crendo na providência básica de Deus. O pastor está falando isso aí porque ele não tem que correr atrás do dinheiro dele, o dízimo que a gente dá já vai para ele pagar a conta e tudo, né? Bom, se alguém quer saber se o pastor trabalha ou não, eu te convido a viver uma semana comigo. Vai fazer tudo que eu faço. Tudo que eu estudo, tudo que eu leio, tudo que eu corro atrás, gente que eu ouço, problema que eu ouço. E aí você vai ver se é trabalho ou se não é trabalho. Eu sou igual a você, sujeito a qualquer ansiedade.
Mas Jesus está fazendo uma proposta para mim e para você, como ele fez no primeiro século, para todos os seus discípulos. Para não andarmos ansiosos, mas vivermos felizes, tranquilos, crendo na providência básica de Deus. Jesus, o mestre dos mestres, ele usa do que fazia parte do cotidiano das pessoas. E aqui quando eu falei que eu fiquei muito preso no 25, nossa, se o pastor ficou esse tempo todo no 25, nós vamos sair daqui só amanhã. Não, é porque eu já li, reli, treli, quatrili esse texto N vezes. E Jesus, ele é didático, e ele volta a perguntar: por que você está inquieto? Por que você está preocupado com comer, com beber e dormir? Se você acompanha a leitura, você vai ver que Jesus retoma o assunto. Mas por que você está inquieto de novo pelo que você vai comer? Por que você está inquieto de novo pelo que você vai vestir? Aí Jesus fala assim: vem cá, abençoado, você não entendeu ainda? Eu vou desenhar para você. Olha as aves do céu. Está vendo as aves do céu? Que bonito. Então, eu alimento elas. Agora, você acha que você não tem mais valor do que essa ave? Financeiramente, talvez eu não tenha, nem você tem, porque tem umas aves aí que é vendida no mercado negro caro para chuchu, que o Ibama prende. Mas voltando aqui ao texto da palavra de Deus, será que você e eu não valemos mais do que qualquer ave? Por mais caro que seja essa ave. Deus está dizendo isso: meu filho, você acha que você não vale mais do que essa ave? Aquilo que é básico na tua vida, eu não vou deixar faltar. Jesus está falando para cruzar o braço, também achar que vai cair maná do céu todo dia, não, tá? É para continuar caminhando no deserto. Mas o básico não vai faltar. Mas sabe qual que é o meu problema? O problema da maioria da humanidade não é o seu, é só o meu e da maioria da humanidade. É que a gente não se contenta com o pouco, com o básico. Porque nós somos metralhados dioturnamente. Você é o que come, você é o que veste. Para você ser feliz, você tem que comprar, você tem que consumir, você tem que gastar, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, porque você é o que come e você é o que veste. Isso é o presente século que diz. Os valores do presente século. Mas os valores do reino de Deus fala diferente disso. Fala diferente disso. Jesus, ele fala: ó, se você não entendeu ainda, eu falando para você olhar para as aves, tá bom, vai, olha para aquilo que é agricultura, olha para os lírios do campo. Quem nunca viu o lírio pessoalmente, que pelo menos pela TV ou num quadro deve ter visto, certo? É lindo. Olhe para os lírios do campo. Volte seus olhos ao texto da palavra de Deus. Verso 26: observai as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros, contudo vosso Pai Celeste as... E ele pergunta retoricamente, né, esperando a resposta: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Verso 28: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Você vê que Jesus repete, né? Nossa, mas Jesus é repetitivo, né? Sabe por que Jesus é repetitivo? Porque nós somos devagar para entender o que ele fala. Jesus é repetitivo porque a gente é lento. Por isso que graciosamente Jesus é repetitivo para mim e para você. Na nossa lentidão, misericordiosamente, ele repete, ele desenha, ele usa de vários recursos para falar comigo e com você, porque ele quer ver você e eu vivendo bem-aventurado, sem ansiedade, estacionando na cabeça da gente. Quero concluir aqui a nossa reflexão. Versos 28 e 30, olha o que diz a palavra de Deus. A pergunta de novo, né? Mas Jesus não vai parar de perguntar isso, não. Ele quer que eu e você entendamos. Então ele vai perguntar várias vezes. Verso 28 diz: por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Mas já não perguntou lá no 25, já está perguntando de novo. A gente não entendeu ainda. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. E aí ele faz um paralelo com Salomão, né? O rei lá do Antigo Testamento, o rei do povo de Deus. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer desses lírios aí que vocês estão vendo. E aí ele continua: se Deus veste, verso 30, assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais vós outros homens de pequena fé. Deus, ele faz os lírios ficar bonitos e as plantas ficar bonitas, mas sabe que daqui a pouco vão colher, algumas coisas vão servir só para fazer fogo. Você acha que ele não te ama, ele não me ama, ele não te cuida, ele não me cuida mais do que esses lírios do campo? Esse Deus que é soberano sobre o dia de amanhã,
verso 27, depois do 34. Estamos na conclusão da mensagem. Qual de vós, por ansioso que esteja, termine de ler comigo, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Meu irmão, minha irmã, a ansiedade, acho que você já deve ter ouvido isso aí de várias pessoas que falam aí na mídia. Resumidamente, tá? Não vou entrar na questão biológica aqui. A ansiedade é viver cuidando do dia de amanhã sem viver o dia de hoje. Simples assim. E quando a gente vive cuidando do dia de hoje, a gente não vive. Quando a gente vive preocupado, cuidando do dia de amanhã, a gente não desfruta o dia de hoje. Aí sabe o que vai ser amanhã para mim e para você? Vai ser o hoje ansioso de novo. Ansiedade é isso. Agora, ficar ansioso pelo dia de amanhã vai te acrescentar qualidade de vida? Ou vai te dar mais um ano de vida? Só lembrar do Salmo 139, básico assim. Verso 34. Aí Jesus termina. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus maus e os seus cuidados. Básica. Amanhã é segunda-feira, certo? No calendário. Que dia do mês? 15. Dia 15. Talvez você saiba o que é amanhã, eu também sei. Amanhã tem determinado boleto que vence, eu tenho que pagar. Assim como você. Né? Tem várias coisas que amanhã a gente vai ter que fazer. Mas você ficar preocupado com o que tem que resolver amanhã, vai resolver? Não. Então por que fica? Porque nós precisamos rever o valor do reino. Humildade. Está lá no pacote, o valor do reino, humildade. O que eu falei que é humildade, que segundo a Bíblia diz? Não acreditar na força do seu? Não achar que você é quem vai resolver? Humildade é aquele homem e mulher que confia e descansa em Deus. Deus, amanhã eu sei que eu tenho que pagar aquele boleto. Amanhã eu sei que eu tenho que ir para tal lugar. Amanhã eu sei que eu tenho que tomar tal atitude. Mas esse amanhã, Deus, que eu vou ter que decidir, porque eu sou responsável também sobre isso, eu não tenho força suficiente para garantir que vai dar tudo certo. Então o teu servo e a tua serva miserenta que é, se coloca descansando na tua presença e eu entrego meu amanhã para o Senhor. É assim. Valores do reino. Você não garante o teu amanhã. Garanto sim, eu sei quem eu sou, que eu tenho. Não garante nada. Eu não garanto nada. Nem daqui a pouco. Deus, sim. A Ele pertence o. E quando Ele fala, basta cada dia o seu mal, é porque todo dia eu e você temos uma luta nova para travar. A gente não gosta de falar aquela frase secular, cada dia eu tenho que matar um, amanhã você vai ter que matar mais um ou dois, eu também. Basta cada dia o seu mal. A questão não é essa. É saber que Deus cuida do meu hoje e cuida do meu amanhã. Então se Ele cuida do amanhã, deixa eu viver hoje melhor, deixa eu curtir hoje, deixa eu ficar em paz hoje. E isso não é ser irresponsável. Não estou dizendo para você negar o que tem que fazer amanhã, mas é descansar no Deus que te dá força, me dá força para conseguir viver esse amanhã. Valores do reino de Deus. Eu e você precisamos atentar para essa vida que vale ser vivida, lembrando cada dia o que já foi dito. O verso 25 começa: por isso vos digo, não andeis ansiosos. Por isso que eu já te ensinei, filho. Por isso que eu já te falei ontem, mês passado, ano passado, 10 anos atrás. Lembra disso? Eu já te falei. Por isso eu falo que se você internalizar tudo isso que eu já disse, eu tenho condição de dizer, não andeis ansiosos. Jesus não é injusto com você e comigo dizer, não andeis ansiosos. Jesus não sabe o que eu passo, sabe? Ele sabe. Mas Ele te dá e me dá a condição de não andarmos ansiosos. Revendo o comportamento diário. Eu preciso rever diariamente. Como é que está a minha humildade? Como é que está a minha mansidão? Como é que está a minha vida de pacificador? Eu sou daquele que quero ver o circo pegar fogo toda hora. Eu preciso ver como é que está a minha vida de pacificador. Como é que está a minha vida de misericórdia? Os valores do reino de Deus suprirão cada ansiedade, meus irmãos.
Se eu e você internalizarmos diariamente os valores do reino de Deus em nós, eles vão suprimir cada uma das nossas ansiedades. A questão é, nós ouvimos mais o que foi e é dito por Jesus? Ou nós ouvimos mais o que foi e é dito clamorosamente por esse mundo? O que eu e você mais estamos ouvindo? Qual voz mais nós ouvimos? A desse mundo? Com valores éticos e morais anos-luz distante dos valores do reino de Deus? Ou eu estou ouvindo o que Deus diz? Quais os valores permeiam a tua vida e minha vida? Os valores deste mundo ou os valores do reino de Deus? Que Deus me ajude, que Deus me ajude, que Deus te ajude a respondermos, a sermos responsivos naquilo que Ele nos falou e dizer a Ele: Senhor, me ajude, me ajude. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não vale a pena, não vale a pena. Então não vou viver mais? Não, abençoado, viva, mas viva na proposta de Jesus Cristo. Internalize os valores do reino de Deus. Feche seus olhos, chamar o pessoal da música aqui à frente, todos de olhos fechados. Gostaria que você colocasse a sua vida diante de Deus mais uma vez. Coloca a sua vida diante de Deus. Ele te conhece melhor do que eu e quer dizer, melhor do que você mesmo. Se você acha que você se conhece, que eu acho que eu me conheço, não, Jesus me conhece melhor do que eu mesmo. Por isso vos digo, invista tempo em ter em você e eu em ter em mim os valores do reino de Deus. Parar de correr atrás do vento, mas correr atrás daquilo que de fato vale a pena. Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da vida dos meus irmãos e irmãs aqui, daqueles que estão conectados conosco, e nos ajuda a entender o que Jesus disse aos discípulos no primeiro século, nos ajuda a entender o que Jesus diz a nós hoje, nesse século 21, e nos ajuda a nos render, a nos curvar aos valores do reino do Senhor, para que vivamos de fato bem-aventurados, para que quando a ansiedade bater na nossa porta, que ela não fique muito ali, que ela vá embora logo. E nós cremos que o Senhor é fiel à tua palavra, e se o Senhor nos diz essa possibilidade de não viver ansioso, é porque funciona. Nos ajuda então a entender isso, e a galgar isso, desejar isso, buscar isso, para que sejamos cada vez mais saudáveis emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Faz isso em nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa que o amanhã pertence a Deus.
está. O meu amanhã não pertence a mim, eu sei, já está nas mãos de Deus, e Ele vai fazer o melhor, como Ele sempre faz, sempre me abençoou, mesmo quando infiel eu for, o seu amor nunca falhou. O meu amanhã não pertence a mim, eu sei, já está nas mãos de Deus, e Ele vai fazer o melhor, como Ele sempre faz, sempre me abençoou, mesmo quando infiel eu for, o seu amor nunca falhou. O amanhã não para nós. Obrigado, viu, pela música que vocês trouxeram. Eles ensaiaram, eu não sabia que eu ia pregar isso não, tá? Acho que o Espírito Santo de Deus está nos falando algo, né? Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. O amanhã não cabe a... Ouça o que já foi dito. Ouça o que já foi dito. Feche seus olhos mais uma vez. Deus querido, que a Tua palavra não volte vazia, mas que a Tua palavra continue a encontrar um coração arado, aberto, para que ela seja semeada pelo Teu Espírito que é santo, que vem nos convencendo, que vem nos mostrando, que esse processo continue em nós, para que nós possamos ter essa semente sendo germinada e crescendo em nós, trazendo o resultado de homens e mulheres bem-aventurados. Faz isso em nós, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o consolo e a capacitação do Espírito Santo de Deus, para que não andemos ansiosos, seja sobre a minha vida, sobre a sua vida, hoje e sempre, até a volta gloriosa de Jesus. Quem disse e quem garante que isso é possível? No nome dele oramos. Amém e amém, Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. Nós temos 2 avisos para dar à comunidade de fé. Primeiro é que vocês estejam atentos àquelas programações que nós temos na igreja, aquelas que iríamos ter domingo passado e não teremos, ou iríamos ter domingo que vem, né? Iríamos ter domingo que vem, mas não vamos ter. Ela foi postergada para outubro. Aquela que estará sendo veiculada lá no seu WhatsApp, que é a respeito do encontro de casais no dia 12 de junho. Dia 12 não, dia 10, né? Dia 12 de junho, que é o dia dos namorados, mas vai ser no dia 10. Então fique atento a isso, ok? Ontem, sexta-feira, ontem, sábado, antes de ontem, o conselho esteve reunido aqui. Nós começamos a reunião lá na sala pastoral e terminamos aqui, porque o show do Pisca não deixou a gente continuar falando lá, né? E aí nós ficamos aqui em reunião ontem. E o conselho veio aqui, não é porque tinha um monte de pauta para tratar. A gente veio para fazer uma autoanálise da vida da Igreja Cristã da Coab, a partir de nós mesmos, presbíteros. E nós estamos assim, ainda buscando resposta de Deus e também resposta da igreja quanto à nossa reunião de oração na quinta-feira. O presbítero fala: pastor, fala, além de mandar o áudio, além de colocar no zap, nem todo mundo vê até o fim e tal. Então a gente está falando novamente aqui, né? O conselho da igreja está disposto nas últimas reuniões a fazer e caminhar com a igreja que quer fazer e quer caminhar. Ok? Então nós aguardamos a manifestação dos irmãos e das irmãs quanto a esse assunto da oração de quinta-feira, quanto ao grupo de oração pequeno, né? Porque depois o conselho vai tomar a gente ia começar já um grupo só os presbíteros. Mas
para evitar depois outras coisas, então a gente vai dar mais uma semana para vocês responderem aquele WhatsApp que o pastor mandou há quase um mês. E aí então nós vamos definir como que a gente vai caminhar nesse tópico da oração na vida da igreja. Esse é o aviso. E hoje nós temos uma homenagem por parte das crianças, das professoras que prepararam para aquelas que são mães, né? Então não poderíamos deixar aqui de fazer uma menção ao Dia das Mães, conquanto você já deve ter comemorado isso durante o dia almoçando. Mas vamos então passar a palavra aqui ao departamento infantil da nossa igreja. Depois que elas terminarem, eu quero que vocês voltem aqui para que o povo saia cantando um Amanhã Não Cabe a Nós, tá? Não é só. Ai, irmãos, é até difícil, né, vir aqui depois de um cântico desse, numa palavra dessa, e coração de mãe é o coração mais ansioso que eu acho que existe, né? Quanto aos filhos, a criação dos filhos, e a gente deseja muitos filhos aos pés de Cristo, então o coração é ansioso mesmo, né? Por tudo que envolve nossos filhos. Bom, está no nosso calendário, né, brasileiro, a comemoração do Dia das Mães. Nós sabemos que se trata de comércio e que todo dia é o Dia das Mães, nós falamos isso uns para os outros, né? Todos os dias é dia de mãe, né? E nós amamos nossas mães, né? E sabemos também que somos amados pelos nossos filhos. E nossos filhos, os filhos de vocês, gostariam de fazer uma homenagem, né? Vir aqui falar algo bonitinho para vocês. A gente não tem muito tempo de ensaiar, mas é de todo o coração. Tá bom? E nós vamos estar aqui. Eu vou ler um texto aqui rapidinho. Quero deixar com vocês no coração de cada um, cada mãe. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Amém. Amém? Muita paz. As crianças vêm aqui na frente. Podem vir. Vem cantar. Ai, que bonitinho.
gostaria que as mães ficassem de pé. Pode ficar de pé. Vamos ficar de pé, tá? E eu vou pedir para o Paulo, presbítero Paulo, fazer uma oração pelas mães, pelas presentes, ausentes. Depois as crianças vão ali pegar o presentinho e entregar para cada mãe. Não só para a sua, entrega primeiro para a sua, depois para as demais, tá bom? Boa noite, igreja. Vamos orar por essas mães, né? É um dom tão especial que Deus deu para essas mulheres, né? E hoje eu estava almoçando com a minha mãe, e a família está grande, graças a Deus, né? E falei, poxa vida, a partir da minha mãe e do meu pai, toda a família reunida, né? E graças a Deus, né? Por esse dia tão especial. Amém? Senhor Deus, nós estamos aqui comemorando uma data que, como a nossa irmã disse, é uma data comercial, Senhor. Mas nos faz lembrar nesse dia a importância das nossas mães, Pai. Aquelas que tanto sofrem para cuidar de nós, dos nossos filhos, as nossas amadas esposas que têm cuidado de nossos filhos. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, continua cuidando, protegendo, dando sabedoria, tirando toda a ansiedade. Lembrando que o Senhor é que está à frente de todas as coisas, que o Senhor é Deus que cuida, Pai. Mas nós queremos lembrar nessa data da importância das mães das nossas vidas, Pai. Que elas continuem sendo um alicerce, Pai, junto com os maridos, com os pais nas casas. Que o Senhor conceda toda a paz, toda a graça, toda a saúde e discernimento para cuidar dos nossos filhos, educando-os na Tua santa palavra, Pai. Amém. Continua conosco, continue com as mães, é o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Fiquem de pé para que eles possam